Boa tarde a todos. Estão todos bem? Continuam se cuidando? É muito necessário. Tenhamos a confiança em Deus, nosso Pai. Vamos dar início à nossa sessão fazendo a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecidos por mais esta oportunidade de partilharmos os ensinamentos de Jesus. Agradecidos pelos bons espíritos a nos intuir, a nos assistir. Que possamos envolver amorosamente a todos aqueles que passam por momentos difíceis, por momentos de doença, de dificuldades. Que a nossa prece possa se estender a todos e que os bons espíritos possam acolher, amparar e proteger, sempre com otimismo, com amor. Graças te damos, Senhor. A leitura do Evangelho hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. É sempre oportuno estudarmos este processo, de esquecimento do passado, porque a lembrança do passado poderia nos colocar muito constrangimento na vida atual. Então, Deus, convenientemente, Ele nos proporciona esse esquecimento, para não nos criar situações difíceis, situações onde poderemos nos deparar com os nossos próprios erros e criar situações difíceis. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves, poderia em alguns casos nos humilhar muito ou ainda excitar nosso orgulho e por isso mesmo dificultar nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Como humilhação, podemos recordar algo que tenhamos causado machucado muito, um ente querido, uma pessoa. Ficaríamos muito humilhados em nos despirmos diante dessa pessoa. Excitar o nosso orgulho, sermos um nobre, alguém famoso, onde isto voltaria novamente nos achando extremamente orgulhosos, excitaríamos este orgulho de uma forma a nos exibirmos diante de alguém. E as perturbações em relação ao social, poderíamos citar um assassino. A dificuldade dessa pessoa, desse espírito, entre a sociedade de se expor. Então, situações muito delicadas onde vamos nos expor de forma muito difícil. E Deus nos concede esse esquecimento para que possamos sobreviver diante dessas situações. Muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas o que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez, e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Então, mais uma vez, Kardec coloca a situação de exposição, diante das dificuldades e que proporcionaria um mal para esse espírito.
Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente a voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Então Deus é tão bom que Ele nos dá a voz da consciência que diante daqueles fatos difíceis, das relações traçadas num passado, vai nos mostrar ali o caminho a seguir. E até mesmo as nossas tendências instintivas, ou seja, nós passando por aquele processo, diante dessa dificuldade, nós vamos ter esse alerta como instinto para que possamos tomar outros caminhos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se está sendo punido e por que fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo, e é isso que deve concentrar toda a sua atenção, já que o que for completamente corrigido, nenhum traço deixará. A voz da consciência o adverte do bem e do mal, e para que tome boas resoluções e lhe dá as forças para resistir às más tentações. Nascemos com aquilo que realmente necessitamos, né? Para um novo recomeço, para um novo ponto de partida. Mas devemos saber que temos ainda aquelas lembranças através do instinto de qual caminho seguir, a lembrança das situações que passamos. E devemos ter ali toda a atenção concentrada no que temos para corrigir ainda, que a nossa voz da consciência nos adverte, nos mostra, né, as boas resoluções, né, nos dá força para termos ali, tomarmos as boas resoluções. Mas temos também o discernimento do bem e do mal. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobre a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca perde, pois a experiência prova que, quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, através do sono, nós vamos nos apresentar como realmente somos. E daí, essas lembranças podem vir à tona e sabermos como somos, o que fomos e o que está ainda por traçar ali as relações entre aqueles que desagradamos. Ele sabe porque sofre e dá justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nesses instantes do sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos dos quais guardará uma leve lembrança, que se apagará durante o dia, para não lhe causar sofrimento e não prejudicar suas relações sociais. Então, apesar de termos as lembranças através do sono, dos sonhos, nós podemos no dia seguinte seguir com essas meras lembranças para nos colocarmos no caminho correto e não incidirmos nos erros novamente. Assim, não prejudicaremos, as nossas relações sociais. Temos ainda no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita, lembrança da existência corporal.
vamos ver algumas questões. Questão 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro e à medida que fixa nisso sua atenção. Então, mesmo depois do nosso desencarne, nós iremos ver muito ainda não tão claro o que fizemos e o que fomos noutra encarnação. Precisaremos ainda ter condição para que isso aconteça. Questão 306. O espírito se lembra com detalhe de todos os acontecimentos de sua vida? Alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram sobre seu estado de espírito, mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Então, somente aquelas situações onde ele precisa recordar porque é de seu interesse vai acontecer. Outras ele nem dará importância, isso se passará. Outra questão, poderia se lembrar delas se quisesse? Pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos, mas quando isso é sem utilidade, não o faz. Então, só aquilo que realmente é importante. O espírito entrevê o objetivo da vida terrena com relação à vida futura? Certamente ele o vê e o compreende bem melhor que na vida de seu corpo. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. Então tem consciência, né, dessa vida melhor através das encarnações. Observamos essas leituras porque eu gostaria de trazer um caso que está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a história de um doméstico, que vai elucidar muito bem essa passagem que lemos. Então, numa família de alta classe, havia um doméstico muito jovem, cuja figura inteligente e fina nos tocou pelo seu ar muito jovem de distinção. Nada em suas maneiras exalava a baixeza. A sua solicitude para o serviço dos seus senhores nada tinha dessa obsequiosidade servil, própria das pessoas dessa condição. No ano seguinte, tendo retornado a essa família, ali não mais vimos o jovem e perguntamos se fora despedido. Não foi-nos respondido. Foi passar alguns dias em sua terra e ali morreu. Lamentamos muito porque era uma excelente pessoa e que tinha sentimentos verdadeiramente acima de sua posição. Era-nos muito ligado e deu-nos prova do mais alto devotamento. Então, este livro, ele trata algumas evocações que foram feitas na época de Kardec de alguns espíritos. E aqui nós encontramos, né, esse espírito jovem que desencarnou, mas que era um doméstico, era uma pessoa que servia ali o seu senhor. Continuando, mais tarde veio-nos o pensamento de evocar esse jovem, e eis o que nos disse: na minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na terra, de muito boa família, mas arruinada pelas dificuldades de meu pai. Fiquei órfão, muito jovem e sem recursos. Um amigo de meu pai recolheu-me, educou-me como seu filho e fez-me dar uma bela educação da qual tirei um excesso de vaidade. Esse amigo é hoje o Sr. DG, ao serviço do qual me viste. Eu quis, na minha última existência, expiar o meu orgulho, nascendo numa condição servil, e encontrei aí a ocasião
de provar o meu devotamento ao meu benfeitor. Salvei-lhe mesmo a vida sem que disso nunca soubesse. Era, ao mesmo tempo, uma prova da qual saí com vantagem, uma vez que tive bastante força para não me deixar corromper pelo contato de uma campanha quase sempre viciosa. Apesar dos maus exemplos, permaneci puro e disso agradeço a Deus, porque estou recompensado pela felicidade de que gozo. Em quais circunstâncias salvastes a vida do Sr. DG? Num passeio a cavalo, onde eu o seguia, só percebi uma grossa árvore que caía de seu lado e que ele não via. Chamei-o com um grito terrível. Ele se voltou vivamente e durante esse tempo a árvore caiu aos seus pés. Sem o movimento que eu provoquei, ele teria sido esmagado. O Sr. DG, a quem o fato foi reportado, lembrou-se perfeitamente dele. Por que morreste tão jovem? Deus julgara a minha prova suficiente. Como aproveitaste esta prova, uma vez que não tinhais a lembrança da causa que a motivara? Na minha humilde posição, restava-me um instinto de orgulho, que fui bastante feliz em poder dominar, o que fez com que a prova me fosse aprovável. Sem isso, estaria ainda por recomeçar. Meu espírito lembrava-se em seus momentos de liberdade e ficava-me disso ao despertar um desejo intuitivo de resistir às minhas tendências que sentia serem más. Tive mais mérito em lutar assim do que se me lembrasse claramente do passado. A lembrança da minha antiga posição teria exaltado meu orgulho e me perturbaria, ao passo que não tive que combater senão os arrastamentos de minha posição. Os exemplos de servidores devotados aos seus senhores até a abnegação têm por causa as relações anteriores? Não duvideis disso, pelo menos é o caso mais comum. Esses servidores algumas vezes são membros mesmo da família, ou, como eu, gratos que pagam uma dívida de reconhecimento e que o seu devotamento ajuda a avançar. Não sabeis todos os efeitos de simpatia ou antipatia que essas relações anteriores produzem no mundo. Não, a morte não interrompe essas relações que se perpetuam com frequência de século em século. Por que esses exemplos de devotamento de servidores são hoje tão raros? É necessário disso acusar o espírito de egoísmo e de orgulho de vosso século, desenvolvido pela incredulidade e pelas ideias materialistas. A fé verdadeira se vai pela cupidez e o desejo do ganho, e com ela os devotamentos. O Espiritismo, conduzindo os homens ao sentimento da verdade, fará renascer as virtudes esquecidas. Nada pode melhor que neste exemplo fazer ressaltar o benefício do esquecimento das existências anteriores. Se o Sr. DG se lembrasse do que fora o seu jovem empregado, ficaria muito embaraçado com ele e não o teria mesmo considerado nessa condição. Entravaria assim a prova que foi proveitosa a ambos. Então, esta lição que Kardec nos ressalta através da evocação desse espírito, nós vemos que ele, nessa encarnação, estava como um serviçal,
mas tinha sido alguém de quem teria tido uma boa educação, né, todo o acolhimento necessário ali. E a gratidão por ter tido tudo isso desse senhor G faz com que ele retorne de uma forma humilde, né, tentando ali resgatar esse acolhimento que ele teve. Então, uma prova de que teve sucesso nessa sua encarnação e servindo a pessoa a quem lhe deu, né, toda hospitalidade em outra vida. Então, assim, nós podemos também, né, termos alguns entes queridos a quem fomos gratos ou não. E esse processo, né, se dará mais facilmente com o esquecimento do passado. Espero ter colaborado com algo mais para vocês de aprendizado dentro da doutrina. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos dando aí o discernimento sempre. Uma boa tarde a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, que luz se faça dentro do nosso lar, que luz se faça entre todas as famílias da terra. E nessa época tão especial que temos falado bastante de Jesus, mostro você-nos hoje do livro Boa Nova, o capítulo 10, que fala sobre o perdão, que ele nos diz. Lembrando que esse livro é pelo espírito de Humberto de Campos, né, o irmão X. As primeiras pregações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inesquecíveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente. Eram trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações diante das promessas divinas da Boa Nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Então nós sabemos que logo que Jesus começa a fazer as pregações, em muito pouco tempo começam ali a disseminar as informações de um homem diferente, né? E isso naturalmente pela mensagem dele que vinha trazer ali a igualdade, né, o respeito, não mais a lei ali do olho por olho, dente por dente, mas do amor ao próximo como a si mesmo. Isso veio incomodar ali profundamente os senhores de terras, os governantes, né? Então muitos viam ali Jesus como um revolucionário, outros o viam como um conspirador, né, que iria ali contra Herodes, outros o viam como um feiticeiro que deviam evitar. Enfim, não faltavam informações ali distorcidas sobre a figura do mestre. E os senhores de terra começavam a ver ali a movimentação dos escravos, né, que falavam desse homem tão especial, desse homem que vinha ali trazer uma mensagem de esperança para um povo ali tão sofrido, tão oprimido. Enfim, e Jesus então se prepara para ir para Jerusalém, né? E o que aconteceu? Os discípulos começaram então a discutir com aqueles que acusavam Jesus, né? Então, Filipe e Simão Pedro diz que chegaram ali a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno dos ensinamentos de Jesus. Pedro e André defendiam ali a causa do mestre com expressões ali firmes e incisivas. Tiago aborrecia a psicoanálise dos companheiros, Levi protestava, expressando ali o desejo de que houvesse debates públicos de maneira que evidenciasse a superioridade ali dos ensinos de Jesus, né, em confronto ali com os velhos textos. Enfim, os próprios discípulos tinham posições diferentes e eles
eles estranhavam muito o fato de Jesus não revidar ali os ataques, né? Então Jesus retorna ali a Cafarnaum e os discípulos continuam ali nessa discussão, né, como foi dito, estranhando que o mestre nada fizesse. E certo dia ali, Filipe e Pedro, eles têm uma oportunidade de conversarem ali com Jesus, né? E Pedro diz: Mestre, chamaram-vos servo de Satanás, mas nós reagimos prontamente. Disse Pedro com sinceridade ingênua. E Filipe diz: observávamos que por vós mesmo nunca oporeis a contradita, ou seja, percebemos que o Senhor não estava ali revidando os ataques que estava sofrendo. E Filipe continua dizendo: por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de fraqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre perguntou. Antes aqui de falar da pergunta de Jesus aos discípulos, vejam que interessante, que Jesus ouve tudo aquilo e mesmo com toda a sua grandeza, com toda a superioridade, ele medita, ele reflete antes de dar ali a resposta aos discípulos. Isso para nós é um aprendizado muito grande, né? Porque quantas vezes em situações ali do cotidiano nós respondemos algo sem nem mesmo pensarmos. Quantas vezes alguém está falando alguma coisa e nós nem ouvimos aquilo atenciosamente. Nós já vamos preparando a nossa resposta, a nossa defesa, empunhando as nossas armas. Então é muito importante esse exercício de ouvir atentamente aquilo que o outro tem a dizer, deixar que o outro expresse ali, termine a sua ideia e refletirmos para que nós não falemos ali coisas no calor da emoção, em momentos ou de muita tristeza ou extremo também, ou de muita, não vou dizer nem alegria, mas muita euforia, que nós podemos dizer ou tomar decisões das quais podemos nos arrepender depois. Então Jesus, saindo de suas reflexões silenciosas, pergunta: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Ou seja, de uma situação tão espinhosa, tão difícil, será que os discípulos esperariam colher ali frutos doces, né? Paz, serenidade? Não, porque era uma situação difícil. De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, a Nazaré, tornando essa viagem proveitosa sem desdenhar, sem desprezar as palavras construtivas no instante oportuno. Então Jesus diz aqui que ele não entraria ali numa briga estéril, uma briga que não levaria a nada. Mas ele diz que ele procura ensinar que a melhor réplica, a melhor resposta qual é? O nosso próprio trabalho, o esforço útil que esteja ali nas nossas mãos. Então ele perderia um tempo, uma energia preciosa se ele fosse parar a cada momento para ficar ali se defendendo, justificando as suas atitudes, Então havia muito a ser feito e ele sabia e sabe sempre que há muitas situações ali que ocorreram que não seria útil, não seria benéfico, não seria produtivo ficar ali revidando aos ataques. Mas ele diz que sempre nos momentos oportunos ele não desprezava as palavras construtivas, ele aproveitava como aproveitou tantas vezes para nos ensinar, mas vejam, no instante oportuno. Isso para nós traz um outro aprendizado. Pedimos muito a Deus a lucidez, a serenidade para saber, quando formos falar alguma coisa, pensarmos, isso é construtivo, isso é esclarecedor, E qual é o momento oportuno?
Então, há situações que nós vamos chegar à conclusão de que devemos falar naquele momento, outras situações que devemos falar num outro momento, quando a poeira baixar, quando as coisas estiverem mais tranquilas, e há outras situações que nós vamos concluir que nada precisa ser dito, né? Que o tempo vai recolocando tudo no seu devido lugar, né? Que mantendo ali a nossa consciência tranquila. Então, esse ensinamento de Jesus, né? De dizer as palavras quando for necessário e quando for, no momento que for oportuno. Jesus continua dizendo: de que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de duestos, né, de insultos e de zombarias? No final de todas elas, teríamos apenas menores possibilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões, né, abandonos, brigas. Nós só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar, né, testemunhar, exemplificar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Mestre, disse Felipe quase com mágoa, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Ou seja, muitos que estavam nas pregações, Felipe diz que falavam mal de Jesus, pelos motivos que nós já expomos. Jesus responde: mas não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça da nossa personalidade um elevado conceito? Ou seja, não será vaidade nós esperarmos ou exigirmos que todos nos elogiem, que todos falem bem de nós? Jesus continua dizendo: nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui um bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho longo onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes nesse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, diz Jesus, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado, né, que foi bem compreendido no seu tempo? E é verdade, né? Todos os emissários, todos os missionários, eles não foram bem compreendidos por uma grande maioria, né? Quantos o próprio Jesus, né? Quando só depois de muito tempo é que muitos de nós estamos aí aprendendo, tentando compreender, tentando vivenciar toda a sabedoria que continha ali em cada ensinamento, acima de cada ensinamento, a sabedoria existente nos exemplos, no modo de vida desse Espírito que veio aqui, o mais importante para o nosso planeta. E Pedro pergunta a Jesus: Mestre, nós não devemos então utilizar as palavras enérgicas, justas, nos acontecimentos mais fortes da vida? Ou seja, não há momentos que temos que ser ali muito mais firmes? Jesus responde: em toda circunstância, porém, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Vejam que sabedoria dessa resposta, nos aconselhando quando formos ali esclarecer alguma coisa, talvez até com uma energia que uma situação exige, ele diz, diga o necessário. Porque temos ali às vezes o hábito de falarmos excessivamente, né? E esse falar excessivamente muitas vezes ele descamba ali para agressão. Então uma palavra enérgica, firme é uma coisa, uma palavra carregada de agressividade, de revolta, que funciona às vezes como um tiro, isso é uma outra coisa. E por vezes a linha divisória entre uma e outra ela é muito sutil. Então Jesus nos aconselha, quando forem usar as palavras enérgicas e justas, diga-se somente o necessário, né? E também que não se perca tempo, porque às vezes perdemos um tempo enorme ali discutindo,
muitas vezes defendendo muito mais o nosso orgulho do que propriamente querendo esclarecer uma determinada situação. E Filipe diz: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, eu preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? É como se ele dissesse: Mestre, entre nós já tantas disputas, já entre tantas rivalidades, uns me acusam. Se o próprio grupo de discípulos tem esses problemas, esses desafios, como vai ser o futuro do Evangelho? O Mestre refletiu um momento e retrucou e respondeu: Filipe, essas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Olha que interessante, que sabedoria dessa resposta. Podemos, trazendo para o nosso dia a dia, pensarmos como o mundo cresce, como o mundo evolui, se há tantas situações difíceis, se entre nós há dificuldades, Jesus falaria para nós. Cada um deve fazer essa pergunta a si mesmo, ou seja, eu tenho que me perguntar: o que eu tenho feito? Qual é o meu papel? O que eu tenho feito para que esse Evangelho que Jesus nos ensinou, ele possa ali ser disseminado? Mais do que isso, ele possa ser ali gradativamente sendo vivido, primeiro dentro de cada um de nós, que naturalmente isso aos poucos ele vai sendo estendido aos que convivem conosco, né? Então Jesus responde a ele, é uma pergunta, lembrem, a pergunta do como há de ser o futuro do Evangelho. É a pergunta ali que é feita, que Filipe faz a ele, e Jesus responde. Essa é uma pergunta que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, Jesus continua, com respeito à comunidade, pelo que me compete esclarecer, Filipe, cumpre-me perguntar se já edificastes o reino de Deus no íntimo do teu espírito. É verdade que ainda não, respondeu hesitante o apóstolo. E Jesus continua dizendo, o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade do coração. Se nos labores, se nos trabalhos da vida, um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Olha que interessante. Se nos caminhos da vida algumas pessoas podem nos parecer insuportáveis, nós também podemos ser considerados assim para algumas pessoas, sobretudo naqueles reencontros ali de dificuldades, em que Deus nos coloca novamente num convívio para que haja ali o respeito, a consideração e quem sabe um dia isso se transforme ali num grande amor, numa grande afinidade. Então, se julgamos que algumas pessoas são tão difíceis para nós, nós também podemos ser muito difíceis para algumas pessoas. Temos que perdoar os adversários, nos diz Jesus, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Jesus continua dizendo, esquece o mal, trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Veja, ninguém pode ir a Deus. Ninguém pode se sentir em paz com Deus. Ninguém pode se sentir em paz consigo mesmo se guarda, se alimenta um sentimento de ódio no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, e a todo momento precisamos e devemos olvidar, esquecer o mal. Foi quando então Simão Pedro fez a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente: Não te digo que até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoarmos sempre, perdoarmos dia a dia, perdoarmos indefinidamente. Então que Jesus nos ilumine, nos ampare, que essas palavras do Mestre, do Cristo, nos fortaleçam, nos iluminem nas lutas aí do dia a dia. E lembrando do tema desse texto, que é o perdão, que peçamos a Deus que nos ajude a perdoar, que deixemos pouco a pouco os sentimentos de mágoa, de ódio, que ainda se encontram dentro de nós. E certamente, então, teremos uma vida mais serena, passos mais seguros, prontos aí para sentir um pouco da paz que todos nós buscamos. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça.